Vamos à leitura de Áries para essa semana. Vamos ver o que as cartas têm para falar, para avisar, para ajudar na compreensão. Bom, Ares, vamos ver o que a semana espera, o que você pode esperar para essa semana. O Rei de Água, o 8 de Paus, o 3 de Pentáculos ou 3 de Terra, o 6 de Fogo, o 6 de Paus e o 9 de Copas. Na energia pessoal dessa semana, o Rei de Água, o Rei de Copas, fala muito de um momento de ter um pouco mais de tranquilidade. Aqui a gente está falando de você manter o seu emocional equilibrado. Pode ser que algumas situações aí estejam trazendo um pouco de confusão, um pouco de bagunça na sua vida. E esse rei de copas pede para que você seja o mais equilibrado possível nessa semana. É uma carta que pede muito prioridade naquilo que a gente determina como emocionalmente importante pra gente. A carta da cavaleira ou da mensageira é uma carta que fala muito de resoluções ou situações se resolvendo de forma rápida. Pode ser boas notícias chegando ou alguma notícia chegando de alguma forma. Eu peço que você tenha cuidado com essas notícias, porque aqui a carta da dama de paus fala muito de traição ou falsidade. Por isso, até essa preparação para que você esteja emocionalmente mais equilibrado nessa semana, porque pode ser que você receba alguma notícia que não seja muito agradável, ou você já está com essa notícia aí, você está tentando lidar com isso, tá? Então são cartas que estão pedindo muita sua atenção, principalmente para manter o equilíbrio emocional. Com relação à parte profissional, a gente está falando do 8 de paus, da carta do urso e do 5 de paus. Como eu sempre falo, paus tem muito a ver com o trabalho, então são energias aqui muito favoráveis com relação ao trabalho. O 8 de paus pede muito a vontade, a sua atenção, a sua atitude com relação a algumas situações. Aqui pode ser você realmente agindo ou tomando algumas decisões importantes no 8 de paus. É uma carta que vai falar muito de a sabedoria que você já tem, o entendimento que você já tem e colocando isso em prática. O urso fala muito disso também, do poder pessoal, de confiar e acreditar em todo o seu potencial. É carta muito favorável de confiança mesmo, de ver você sabendo o que você está fazendo. O 5 de paus traz um pouquinho de também energia de pessoas falsas. Aqui pode ser alguma situação que venha por causa de alguma energia dessa, de pessoas falsas. Mas também a gente está falando aqui de alguma situação que pode não sair exatamente como você planejou. Mas eu vejo que existe muito potencial seu aqui. Positivamente falando, você confia e acredita bastante, ou tem que confiar e acreditar bastante em si. E eu vejo que essa situação também não vai ser muito drástica ou perigosa aí, mas você já está sendo avisado no começo da energia, né? Na energia da semana. Na parte aqui da vida financeira, a gente está falando do 3 de pentáculos, do caixão e do rei de paus. O 3 de pentáculos pede muita dedicação e esforço da sua parte para que a vida financeira flua. É uma carta que, se a gente pensar, tem a ver muito com aprendizado, ou aprendendo coisas novas, ou aprendendo a lidar de certa forma com essa vida financeira. Esse 3 de pentáculos ou 3 de terra, né, como a gente também pode denominar aqui, é uma carta muito favorável, mas tem que ter muito pé no chão, muito centrismo, muito confiar e acreditar no seu potencial também. O caixão fala de mudanças necessárias que podem estar acontecendo, pode ser encerramento de algum ciclo financeiro aí que talvez não estivesse andando muito bem, mas é uma carta que vai falar muito positivamente que o caixão pelo 3 de pentáculos, 3 de terra, a gente está falando que esse ciclo talvez não estava muito bom, está se encerrando por causa dessa sua vontade, da força de vontade de fazer acontecer. É uma carta, como eu falei, tanto o caixão quanto o 3 de pentáculos ou 3 de terra tem muito a ver com situações que estão sendo resolvidas por causa do seu empenho. O rei de paus traz um pouco de ainda momento de atenção, de turbulências, pode significar algum tipo de mentira ou falsidade também. Pode significar alguém, né, no caso aqui, algum homem tentando atrapalhar essa vida financeira, mas eu vejo que esse encerramento está acontecendo. Então, se essa pessoa já estava vindo
atrapalhando a sua vida financeira, que a gente está falando que isso está acabando. O 6 de paus é uma carta de bastante energia também, tem a ver com viagens ou viagens de negócio, alguma coisa nesse sentido. Aqui eu tô falando da parte do emocional, de relação amorosa, então pode ser algum tipo de viagem que pode acontecer por esses dias aí, pode ter a ver com a parte de relacionamento. As nuvens trazem muito pensamento, muita confusão, talvez um momento de transição. E o 10 de copas traz novidades ou boas notícias, pode ser aqui alguma mudança de plano. Se você já tem alguém, a gente pode estar falando aqui de alguma situação melhorando, ou vocês marcando alguma viagem, algum compromisso aí que pode significar essa viagem. Mas também a situação, se não estava boa, de certa forma virando por uma situação positiva. As nuvens aqui é um momento de transição, então estava tendo muitos pensamentos contraditórios, muitas situações negativas. Mas o 10 de copas está trazendo boas notícias, então as coisas estão melhorando aqui, tá? Com relação ao profissional, eu não falei, mas se você não tem nenhum trabalho, aqui pode significar você determinado mesmo a buscar alguma coisa nessa semana, e isso, de certa forma, acontecendo de forma positiva, porque a vida financeira fala de mudança e fechamento de ciclo, para início de um ciclo novo. Então, eu vejo muita determinação aqui. Pode ser que nessa semana exista essa possibilidade disso acontecer. Só tome cuidado para nenhuma pessoa tentar atrapalhar essa oportunidade surgindo aí, tá? Com relação ao conselho, o 9 de copas, a carta do jardim e a carta do valete de paus. O 9 de copas fala muito dessa energia, tipo, faça o que for preciso, mas dentro dos seus limites. Não se entregue demais, não faça mais do que você pode fazer. Nunca se sobrecarregue por causa de ninguém ou por causa de nenhuma obrigação de ninguém. E a carta do jardim está falando muito do seu emocional, como eu já falei no começo da leitura. Então a gente está falando muito você priorizando realmente o que é importante para você, o emocional nesse momento. E o valete aqui pode trazer a fofoca, pode trazer a intriga. Então esteja atenta mesmo, porque pessoas podem tentar nessa semana tirar você do seu equilíbrio emocional. Então tome muito cuidado, tá? Preste muita atenção naquilo que realmente importa para você. Preste muita atenção nessas pessoas que aparecem aqui, que podem ser pessoas que talvez não queiram que você seja feliz ou que você encontre realmente o sentido nessa semana de alguma coisa que te faça bem, em algum sentido aí de vida profissional, financeira. As coisas tendem a mudar, as coisas tendem a melhorar também, só que tem alguém aí lutando contra a maré ou alguém aí tentando te prejudicar. Então preste muita atenção e mantenha o seu emocional equilibrado, que é o que importa.